Vamos ler Apocalipse capítulo 7, de 9 ao 17, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responderam-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua rica, poderosa palavra aos nossos pobres e fracos corações. Nós vimos no capítulo 7, no início, na semana passada, de que a igreja militante ela foi retratada exatamente nesses versos de 1 a 8. A igreja militante ela tem um selo. Esse selo é a coisa mais preciosa debaixo do céu. A Escritura fala do selo no sentido tríplice. O selo ele protege, ou seja, aquele selo era para proteção contra a adulteração de documentos. O selo também era uma marca de propriedade. O selo representava que se a pessoa tivesse aquele selo, ele pertencia a alguém. O selo também ele era um certificado de caráter genuíno, ou seja, para mostrar que era verídico, que era verdadeiro. Então se selava. No caso, no contexto, era um selo de proteção. Deus estava selando aquele povo, os 144 mil, para protegê-los daquilo que viria como destruição sobre a terra. E nós descobrimos que a igreja milita com um selo na testa. Veja que posteriormente vai se falar da marca da besta que estará na testa daqueles que desobedecem a Deus. Mas aqui o selo está na testa daqueles que obedecem a Deus. E este selo não é um número, não é nada nesse sentido, mas o próprio nome de Jesus Cristo. Quando você crê em Cristo Jesus, você é selado de uma vez por todas e seguro você está nas mãos dele. E agora nós vamos observar não uma igreja militante, mas a igreja triunfante. Vamos descobrir nessa segunda parte do capítulo 7 que a igreja que milita, ela se torna também triunfante, ela triunfa. E nesta sessão nós destacaremos que a igreja ela é triunfante e exerce adoração plena a Deus. A igreja triunfante, ela adora sem defeitos, sem máculas, sem falsas religiões, sem falso religiosismo, para adorar única e exclusivamente a Deus de forma plena. Também nós vamos observar que é a consumação da obra de Deus. Esta igreja triunfante é quando Deus consumará toda a sua obra, salvando todos os seus eleitos. Vejamos então cada um por parte. A igreja triunfante é
ou ela adora a Deus plenamente. A igreja triunfante é aquela que realmente adora a Deus plenamente. Os versículos de 9 a 12 que nós já lemos. O primeiro quadro, ele retrata o povo de Deus a partir de uma perspectiva histórica, no decorrer da história da humanidade, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Enquanto que o segundo quadro, a segunda parte do capítulo 7, exibe a multidão incalculável, que ele não conseguiu calcular ao ver aquela multidão como produto completado da obra redentiva de Cristo Jesus. A frase que diz, depois disso, no versículo que a gente leu aqui, no versículo 9, depois destas coisas, introduz um novo quadro, que pertence não à terra, como os primeiros versículos de 1 a 8 estavam dizendo. Agora vai falar do quadro no céu. É como se você tivesse num telão a história da humanidade acontecendo, e no outro telão o que simultaneamente, o que posteriormente também estaria acontecendo no céu, na presença de Deus. Então, a adoração plena a Deus, ela é exercida pela igreja triunfante. Os versículos 9 e 10 mostram isso. Veja o que João viu. Eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, ninguém, nem ele, nem os anjos ali, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Trono para representar Deus e o Cordeiro. E eles estavam vestidos de vestiduras brancas. E aquele grande número de irmãos já é o número exato de todos os cristãos, de todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares que podia se imaginar da face da terra. Não é que todas as pessoas de todos os lugares estavam salvas, mas pessoas de todos os lugares. Não que todas as pessoas de Breves serão salvas, mas muitas pessoas de Breves serão salvas para estarem ali naquele grande dia, naquela grande reunião, naquela grande congregação celestial. Também eles estarão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, mostrando extrema reverência àquele que recebe toda a adoração. Eles estarão de vestiduras brancas, indicando que eles estão ali porque foram purificados, foram santificados, foram lavados com o sangue do Cordeiro. Eles não têm mais pecado algum para lhes perturbar, eles não têm mais mancha alguma que o diabo possa lhes culpar. E eles estão também em suas mãos com palmas, Hoje a gente vê palma da mão, mas as palmas aqui são aquelas folhas de palmeiras, de uma planta, que eram normalmente usadas em festividades de triunfo, de alegria, de satisfação de um povo. Um exemplo disso é o relato de que quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas estendiam folhas de palmeiras para que então celebrassem a chegada do Messias e gritavam: Hosana, Hosana nas maiores alturas. Representavam uma entrada triunfal, um triunfo realmente daqueles que estavam ali. Eles tinham palmas nas mãos. E ainda diz no versículo 10 que clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro, que aqui é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Ele pertence a salvação. Quando diz que a salvação pertence ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, quer dizer que somente Ele pode salvar. Nenhuma outra criatura, nenhuma outra pessoa, nem mesmo João que ali estava, nem os querubins que ali estavam, nem mesmo Maria, nem José, nem o outro podia salvar, mas apenas a Deus pertence a salvação. E essa salvação ela é dada gratuitamente e é efetuada no coração do incrédulo, e ele passa a crer na palavra de Deus e crer no Evangelho e confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Cordeiro
teve o seu sangue derramado para que assim o pecador fosse purificado de suas mazelas espirituais. Mas essa adoração plena é exercida pelo exército celestial. Todos que estão ali, todos os salvos que estão ali estão adorando, dizendo que a Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Mas também não somente àqueles que foram salvos, todos os eleitos, todos os escolhidos, também os anjos. Veja a partir do versículo 11: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Adoraram a Deus. E o que eles tinham como conteúdo desta adoração? Dizendo, versículo 12: Amém. Amém quer dizer assim seja, ou então simplesmente a palavra verdade. Assim seja, ou verdade. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Este cântico de louvor dos anjos começa com amém e termina com amém. Começa com verdade e termina com verdade. Começa confirmando e termina confirmando. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força. 7 características, 7 atributos que cabem unicamente, exclusivamente a Deus. Eu não mereço qualquer louvor da parte de qualquer pessoa. Não tenho glória em mim mesmo. Não sou sábio por mim mesmo. Não mereço ações de graças em meu nome, honras. Não tenho poder, não tenho força alguma. Mas tudo isso pertence ao nosso Deus. Sejam atribuídas ao nosso único e verdadeiro Deus. Nesta adoração angelical, nós percebemos a grandeza do nosso Deus e a forma e o conteúdo que devemos usar na nossa adoração. 2 Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O Senhor conhece todo aquele que lhe pertence. Vocês imaginam uma grande multidão, ou se imaginam no meio daquela grande multidão adorando a Deus no céu? E Deus sabendo o nome de cada uma daquelas pessoas que ali estão. Eu não sei o nome de todos vocês que aqui estão, no número pequeno. E Deus sabe o seu nome, Deus sabe a sua vida, Deus sabe as lágrimas que você tem derramado, você sabe as angústias e aflições que você tem passado. Deus sabe de todas as dificuldades, de todas também as alegrias, todos os momentos que você tem passado, às vezes sozinho, angustiado, sem ter com quem conversar, sem ter com quem se abrir. Deus, Ele conhece minuciosamente aqueles a quem Ele salva. Todos que estarão ali, irmãos, não poderão dizer um sequer que entrou por engano, que entrou pela janela, que pulou o muro, que entrou no último, aos 49 do segundo tempo, levado por um familiar, levado por um anjo, por um santo. Ninguém. Todos que estarão ali são de fato conhecidos pessoalmente pelo nosso Senhor, que salvou, que redimiu, que tem salvado e que redimirá
até aquele dia. Naquele grande dia de adoração, eu e você pertenceremos àquela multidão. Você estará lá? Você já tem convicção disso? Você já sabe, já tem certeza, não pelas suas obras, não pelo que você tem feito de bom ou deixado de fazer de ruim, mas você já tem certeza de que o que Cristo fez por você é suficiente para te levar para lá? Você tem também chamado outras pessoas para estarem lá? Como é que você diz que ama tanto os seus parentes e você não insiste com lágrimas e clamores para que eles estejam lá? Como que a gente às vezes não considera isso? A última visita que eu fiz para minha mãe, eu fui pensando que seria a última vez que haveria, ou a penúltima visita. E eu fui ensaiando as palavras para dizer para ela. E a primeira coisa que eu falei quando eu a vi no hospital internada, já com os médicos dando diagnósticos plenamente negativos, que eu disse para ela foi a respeito da fé dela. Mãe, a senhora crê em Jesus Cristo? A senhora o confessa? A senhora realmente confirma a sua fé no Salvador Jesus, unicamente nele? E ela disse, sim, meu filho. Então eu fiquei tranquilo. Se Deus quisesse levá-la naquele dia, eu estaria tranquilo. Deus a curou e, claro, ela ainda tem problemas, mas diante do que ela estava, está bem. E eu louvo a Deus, porque o maior milagre é feito quando a gente realmente pensa que é o último momento que a gente tem para falar de Jesus para as pessoas. É a última chance, porque nós queremos vê-las lá naquela grande multidão. Mas também, em segundo lugar, a igreja triunfante, a igreja que triunfa, ela é a consumação da obra de Deus. Ela é a obra completada de Deus, quando todos os eleitos, todos os escolhidos são alvos dessa obra maravilhosa, salvadora de Cristo. A partir do versículo 13, é o que nos diz que a obra de Deus, ela é realizada naqueles que vieram da grande tribulação. Versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Surge uma dúvida na mente do ancião, e a dúvida é, quem são eles e de onde eles vieram? Perguntas filosóficas, né? De onde são essas pessoas? Quem são elas? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me diz, são estes os que vêm da grande tribulação. Irmãos, nós vivemos nos dias de hoje tribulação. E o que é a tribulação? A palavra tribulação indica tormento, aflição, turbulência, altas maresias, você estando num barquinho de madeira quase se quebrando. Isso é tribulação. Angústia, aflição, sofrimento. Mas só que essa tribulação aqui, ela recebe um superlativo, ela recebe um adjetivo que indica que essa tribulação não é normal como a dos nossos dias, é uma grande tribulação. Há pessoas que pensam que a igreja não passará pela grande tribulação. Elas afirmam categoricamente. Estive nesses dias ensinando no IBN lá em Portel, e alguns ficaram assim, eu tive o trabalho de mostrar, de convencê-los, né? Mas existem vários textos na Bíblia, e um deles é este que mostra que estes crentes que agora estão lá no céu, eles passaram pela grande tribulação. Nem todos vão passar, porque alguns vão morrer antes, vão ser promovidos ao céu e não passarão por aquela grande tribulação. Mas alguns vão. Talvez nós mesmos, se começar tão logo. Talvez seus filhos, nossos netos, bisnetos, não sei.
mas crentes fiéis passarão pela tribulação, serão mortos na tribulação e serão, na verdade, promovidos ao céu. E vejam que eles são esclarecidos de que estes vieram da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sangue não alveja, sangue não torna limpo, sangue não torna branco, sangue mancha de vermelho, mas o sangue do Cordeiro, ele limpa. O sangue do Cordeiro deixa mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e por isso estaremos lá, e por isso estes estarão lá, também com suas vestiduras brancas. É difícil passar por tribulação? É muito difícil. Os problemas às vezes nos submergem, como as águas que nos levam para o fundo, e começa a doer no ouvido, e começa a pressionar, e a gente começa a buscar oxigênio e não tem. Mas irmãos, se estamos com Cristo, compensa passar por qualquer tribulação. Não desista, não deixe de seguir a Cristo, não deixe de confessá-lo, de amá-lo, de venerá-lo, não deixe de entregar sua vida plenamente a Ele. Nós acabamos de cantar: será a tribulação que nos afastará do amor de Deus? Não, tribulação não afasta crente do amor de Deus. Tribulação nos aproxima de Deus, nos molda, nos purifica. Veja que estes estão com as suas vestes brancas, alvejadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eles estão diante do trono, servindo a Deus de forma ininterrupta. Veja o versículo 15: razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Dia e noite, uma forma simbólica de dizer que é direto, constante. Na eternidade não tem dia e noite, mas para dizer que é constante, servindo a Deus. A palavra servir aí é a palavra que indica adoração. Servir é adorar, adorar é servir. Se alguém se acha um adorador a Deus, não é aquele que canta somente. Adorador é aquele que serve a Deus, que gasta a sua vida a Deus. Quando nós nos consagramos totalmente a Ele, acabamos de cantar também, de que coroamos ou exaltamos. Para mim dá na mesma, coroar ou exaltar, coroamos ou exaltamos a Deus, este Cristo, que é merecedor de toda honra e de toda glória. Mas o cântico diz: o que é esse coroar? Quando você exalta a Deus e coroa a Deus, você está dizendo: Senhor, vem reinar naquelas partes que ainda eu estou querendo dominar na minha vida, que ainda sou eu que quero decidir o melhor caminho. Vem reinar nessa parte, porque a gente não pode ser hipócrita em dizer que Jesus já reina plenamente na nossa vida, Ele reina, Ele já é rei, mas em algumas coisas eu ainda desobedeço a Deus, e você também. Então, quando você canta que você consagra todo o seu ser a Deus, é dizer que você se submete como súdito ao Rei dos Reis, para que Ele reine plenamente em toda a área da sua vida. Sirva a Deus aqui, para que você também não deixe de servi-lo no céu. Mas mostra também que esta obra de Deus é realizada naqueles que estarão isentos de pecado e todas as suas consequências. Lá no céu não haverá pecado, não haverá consequência dos pecados, porque Ele diz que estenderá sobre ele o seu tabernáculo,
jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Veja que ele está falando com alguém que mora em lugares quentíssimos, do deserto, que chega a temperaturas altíssimas, tá? Então ele não sentirá mais fome, nem sede, não terão mais necessidades físicas, que vieram trazer consequências absurdas por causa do pecado. A fome, a nudez, o calor causticante, as complicações da fome e coisas desse tipo, porque seremos alimentados e descendentados pelo próprio Deus, como ele diz, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes e guia-me às águas de descanso. Você já o tem como seu pastor. Jesus já é o pastor de suas almas, já é o pastor de sua vida. Lá no céu, irmãos, teremos isso de forma plena, sem falta alguma. Por isso que Davi diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A salvação já começou. Deus já começou a sua salvação em nós, mas ela ainda será completada. Ela ainda não está completa. Ela se completará no céu. Concluindo com algumas considerações. Primeira, a igreja triunfante envolve todos os eleitos que estão ou que estarão um dia no céu. Estarão lá adorando e servindo eternamente a Deus. Todos os eleitos, todos os escolhidos de Deus vão ser alcançados pela pregação da palavra, vão ser alcançados pela igreja. Todos nós estaremos lá um dia adorando e servindo a esse Deus. Para a segunda consideração que eu quero fazer é de que para você estar na igreja triunfante, você precisa antes fazer parte da igreja militante aqui na terra, porque o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. É preciso que você creia em Jesus Cristo, confesse Jesus Cristo, siga Jesus Cristo, obedeça a Jesus Cristo, siga a palavra dele, para que você, ao fazer parte desta igreja que milita, ou seja, que luta, que é militar, que está como soldado lutando todos os dias para vencer, para que um dia, lá na glória, você faça parte da igreja triunfante, da igreja que triunfou de uma vez por todas sobre todos os seus inimigos, o mundo, o diabo e o pecado. E a terceira e última consideração é de que a igreja passará pela grande tribulação, mas, irmãos, experimentaremos a vitória. Alguém disse certa vez: quando você chegar lá e você contemplar tudo que você contemplar no céu, e você experimentar todos os benefícios da salvação de Cristo Jesus de forma plena, de forma completa, você vai lembrar daquele sofrimento que você teve lá no passado e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Feche teus olhos, vamos orar. Santo e bendito Deus, que grande maravilha saber da tua grande obra em prol da tua igreja. O Senhor tem arregimentado soldados para militar na tua igreja, aqui na terra. Muitos deles, é verdade, se encontram feridos. E nós, ó Deus, estamos aqui para tratá-los, para ajudá-los, para colocá-los em nossos ombros e ajudá-los
a chegar na igreja triunfante. Ajuda-nos, ó Deus, mesmo com toda a nossa fraqueza, mas Tu és o Deus que tem toda a força. Mesmo com toda a nossa vida manchada pelos nossos pecados, mas o Senhor é o Deus que nos purifica e nos dá roupas limpas, roupas espirituais limpas. Mesmo Deus vivendo em um mundo tão conturbado, tão cheio de guerras, de conflitos, tão cheio de complicações, quando Deus, nós mesmos nos envolvemos nisso e somos às vezes os causadores disso, mas o Senhor é o Deus que perdoa pecados, que ajuda, que nos levanta da nossa queda e nos faz andar de forma, ó Deus, que glorifique a Ti. Perdoa-nos, ó Deus, dos nossos pecados, limpa-nos, ó Deus, e que a graça do Senhor seja sobre nós, fazendo-nos, ó Deus, entender o Teu Evangelho e vivenciar o Teu Evangelho aqui neste mundo de forma militante, lutando contra as trevas, lutando contra os nossos pecados, lutando, Deus, contra o pecado que está impregnado neste mundo, sabendo que se o nosso olhar está no autor e consumador da fé, nós estaremos um dia na glória, junto com os anjos e com os irmãos de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todos os idiomas e línguas, de todas as raças. Nós estaremos juntos, cantando e exaltando e adorando e servindo o único e verdadeiro Deus que nos salvou e que nos deu a vida eterna, para gozar eternamente esta vida eterna, sendo pastoreados pelo bom pastor, que é Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.